17 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 17. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, um homem que recebeu uma sabedoria especial de Deus, conforme o relato de 1 Reis, no capítulo 3. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, está escrito que quando Salomão assumiu o reinado de Israel, ele era jovem e ele foi até Deus através de uma oração. E Deus o visitou e perguntou a ele: O que você quer receber? E ele disse: Deus, o Senhor me colocou como rei dessa nação. E eu sou muito jovem, e eu não sei como tomar as decisões importantes para cuidar do seu povo. Então eu lhe peço sabedoria. Deus se agradou do pedido que Salomão fez e disse para ele: Porque você não me pediu riquezas, não me pediu a derrota e o mal dos seus inimigos, mas me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, eu te darei a sabedoria e também darei as riquezas, e no seu reinado haverá paz. Quando Deus deu essa resposta, Salomão despertou. Era um sonho, era uma visão que ele teve, e depois que ele despertou, ele foi desafiado a julgar uma causa. Duas mulheres estavam dormindo em um quarto e cada uma tinha um filho. A Bíblia conta em 1 Reis, no capítulo 3, que uma delas, enquanto dormia, acabou sufocando o seu filho que morreu. Então, ali pela noite, ela trocou o bebê com o filho da outra que dormia ao lado. Quando elas acordaram pela manhã, aquela que acordou com o bebê morto olhou e percebeu que não era o filho dela. Então ela foi até o rei Salomão dizendo: Essa mulher acabou perdendo o seu filho e trocou os bebês. O que nós fazemos? Então as duas mulheres foram até o rei Salomão, e a outra que trocou os bebês disse: O filho dela é que é o morto e o meu é o vivo. E o rei Salomão então disse: Tragam uma espada, vamos dividir a criança ao meio. Então a que era verdadeiramente a mãe começou a dizer: Não mate a criança, deixe a criança com ela. E aquela outra, cujo filho havia morrido, dizia: Não vai ser meu e não vai ser seu, que o rei corte a criança ao meio. Com essas atitudes, o rei Salomão disse: Podem entregar a criança para essa mulher que zelou pela vida da criança, porque ela é que é verdadeiramente a mãe. Essa história está em 1 Reis, no capítulo 3. E essa história mostra como Salomão recebeu o dom da sabedoria e como logo depois que ele despertou do sono, logo no início do seu reinado, ele foi desafiado a julgar uma causa, e com essa prova de colocar a criança, a vida da criança em jogo,
ele solucionou e aplicou a justiça. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, e o livro de Provérbios contém essa sabedoria que ele recebeu de Deus. E quem lê Provérbios todos os meses e vai meditando e aplicando na sua vida, vai adquirindo essa sabedoria, essa direção de Deus para a solução de todas as questões da sua vida. Provérbios é um livro pequeno, tem apenas 31 capítulos, mas é um livro denso. Denso porque ele trata a respeito de tudo na nossa vida nessa terra. E começa no capítulo 1 dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra temor significa ter medo e, num segundo sentido, significa ter muito respeito, ter reverência. Quando nós lemos Provérbios, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor ou o temor a Deus, significa que o começo da sabedoria, você começa a receber entendimento, inteligência, a capacidade de resolver as circunstâncias com sabedoria, quando você teme ao Senhor, quando você coloca Deus com muito respeito por Ele em primeiro lugar na sua vida. Quando você lê Provérbios capítulo 1, lá está escrito que os objetivos do livro de Provérbios são trazer instrução, conhecimento, prudência, entendimento e a compreensão a respeito do que é a justiça, do que é bom e do que é reto. Isso está escrito no capítulo 1 de Provérbios. Se você não acompanhou a leitura de Provérbios capítulo 1, aqui no canal, se você for na seção das playlists, você vai encontrar a série de Provérbios. Você pode clicar nessa opção que você vai encontrar o capítulo 1 de Provérbios e você pode fazer essa leitura. Essa é uma introdução para que nós possamos fazer a leitura de Provérbios 17. Mas, avançando um pouco mais em Provérbios, o livro de Provérbios tem 31 capítulos e você pode realizar a leitura todos os meses. No mês de janeiro, é muito simples porque basta você ler um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês que vem, que é o mês de fevereiro, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, dos capítulos 8 e 9 no dia 7 e dos capítulos 30 e 31 no dia 28. Essa leitura, que é proposta para o mês de fevereiro, tem sentido, porque o capítulo 1 tem uma relação com o capítulo 2. O capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o capítulo 2 explica como que você desenvolve o temor a Deus e quais os benefícios do temor a Deus. E os capítulos 8 e 9 falam da sabedoria. O capítulo 8 fala que Deus criou a sabedoria e que a sabedoria anda com a justiça, com a verdade, com a prudência, com a honestidade, com a sinceridade, com os conselhos, com o entendimento. E o capítulo 9 explica que a sabedoria tem 7 pilares e convida todas as pessoas para o seu banquete. Então, os capítulos 8 e 9 falam da sabedoria. E, por fim, os capítulos 30 e 31 tratam de assuntos diferentes, mas como no mês de fevereiro você tem só 28 dias, você faz as leituras desses 2 capítulos no último dia, da mesma forma que nos meses que tem 30 dias. Essas são as formas
de se fazer a leitura mensal de Provérbios. E um livro explica que se você lê Provérbios todos os meses, medita e anota coisas para que você melhore, para que você aplique na sua vida durante 2 anos, todos os meses, você já começa a ter resultados, transformação na sua vida. E se você fizer isso por 5 anos, pense que um ano tem 12 meses. 12 meses vezes 5 anos, se você fizer isso 60 vezes, você prospera em tudo o que você fizer. Agora, repetindo, o começo da sabedoria é o temor a Deus, é o respeito extremo por Deus. Não é ter medo. O temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter o temor a Ele, a reverência a Ele. Assim como o rei Salomão, quando naquele sonho Deus apareceu a ele e perguntou: o que você quer? E no sonho ele dizia: eu quero a sabedoria. E com a sabedoria Deus o honrou e deu para ele a capacidade de tomar as decisões corretas. Enquanto ele caminhou de acordo com a sabedoria de Deus, ele prosperou em tudo que ele fez. Essa é a ideia de Provérbios. Avançando mais um pouco, o livro de Provérbios se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Se você ler os 9 primeiros capítulos de Provérbios, todos eles falam sobre o valor da sabedoria. Falam a respeito de outros assuntos. O capítulo 6 fala sobre fiança, fala sobre preguiça, fala sobre coisas que Deus detesta, fala também sobre o adultério. O capítulo 5 fala sobre adultério, mas todos eles trazem um foco principal de que você deve buscar a sabedoria. O capítulo 5 fala do adultério, mas ele começa dizendo: você precisa ser sábio. E a sabedoria exige que você fuja do adultério e respeite o seu casamento. O capítulo 7 também fala sobre adultério. Conta a história de um jovem que estava passando no caminho para sua casa e de repente uma mulher casada o abordou, segurou seu rosto, deu um beijo nele e disse: meu marido saiu e a minha casa está pronta para receber você. E aquele jovem vai, e Provérbios capítulo 7 fala que ele é um tolo, que ele tem falta de entendimento, porque ele não sabe que depois que ele sai daquela casa, ele recebeu uma flecha no seu fígado. Ele desceu para o caminho da morte, porque depois que ele se envolve com aquela mulher, a experiência que ele tem faz com que ele tenha os seus pensamentos pervertidos. Ele passa a pensar que dali para frente ele pode se envolver com outras pessoas casadas, ele perde o seu senso de justiça, de correção, do valor do matrimônio. E Provérbios 7 fala: ele é falto de entendimento, ele perdeu a sabedoria, que é ficar longe da proposta do adultério para manter a moralidade e o respeito e a capacidade de encontrar uma esposa, casar e ser fiel. Essa é a primeira parte de Provérbios, o capítulo 1 até o capítulo 9. Todos falam sobre a sabedoria. Agora, nós estamos na segunda parte, o capítulo 10 até o capítulo 24, são capítulos que trazem os conselhos gerais. Quando nós lemos do capítulo 10 até o capítulo 24, nós vamos colhendo várias lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a última parte vai do capítulo 25
até o capítulo 31, que é conhecida como a parte dos provérbios para os reis. Porque quando você abrir o capítulo 25, lá está escrito: estes são mais alguns provérbios compilados pelos servos do rei Ezequias. O rei Ezequias viveu muitos anos depois do rei Salomão. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Nós não temos todos os provérbios de Salomão na Bíblia. Esses provérbios que ele escreveu ficaram em pergaminhos nos palácios, no palácio de Israel. Então, o rei Ezequias, depois de algum tempo ali vasculhando as coisas dos reis antigos, encontraram os empregados dele, os servos do rei Ezequias, encontraram esses pergaminhos, esses rolos, e eles fizeram uma compilação. Eles selecionaram os provérbios do capítulo 25 até o capítulo 29 por ordem do rei Ezequias. Então, por isso que essa última parte é chamada de provérbios para os reis, porque foram conselhos que os servos do rei Ezequias separaram para que o rei Ezequias pudesse seguir. E a última parte, dentro dessa última parte, o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Como o Agur era um sábio que dava conselhos para muitas pessoas importantes, e o Lemuel, que escreveu o capítulo 31, também era um rei, tudo isso, do 25 até o 31, fica na parte que eles chamam de Provérbios dos Reis. O Agur e o rei Lemuel não eram judeus. Salomão então escreveu a grande parte de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 29. O 30 foi escrito por Agur e o 31 pelo rei Lemuel. Agora que nós temos essa visão geral a respeito de Provérbios, vamos ler aqui Provérbios 17. Provérbios 17 faz parte da segunda parte de Provérbios, que são os conselhos gerais. Então vamos ver aqui quais são os conselhos que podemos tirar de Provérbios 17. O versículo 1, aqui nós estamos usando essas cores de maneira intencional. A cor laranja é usada para todos os versículos que trazem uma sabedoria prática. O versículo 1 então aqui diz: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O versículo 1 está dizendo: valorize a paz dentro do seu lar, valorize o respeito entre as pessoas, valorize o sossego dentro da sua casa, porque mesmo que você esteja passando por uma situação difícil que traz aqui o bocado seco, veja, ele fala melhor é um bocado seco. O bocado seco fala a respeito da despensa, quando ela está vazia, quando a situação financeira não vai bem. É melhor você estar nessa situação, mas com tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas. Ele está dizendo vítimas porque às vezes a casa está com a mesa cheia, mas as pessoas estão se ofendendo, as pessoas se desrespeitam, os pais não falam com os filhos, cada um come num lugar, não existe a experiência da mesa, das pessoas se reunirem para as refeições. Tem muitos lugares em que as pessoas têm muita riqueza, mas cada um come no seu quarto, cada um fica com seu telefone celular. As pessoas, então, elas não estão sendo uma família. Elas têm uma mesa cheia, mas elas são vítimas, na verdade. Elas vivem uma vida arruinada enquanto lar, enquanto família. E ele diz aqui, casa cheia de vítimas com contenda. E existem muitas famílias que vivem assim, em que os pais trabalham, conseguem muitas riquezas,
mas não conseguem se entender com os filhos, em que não existe amizade, não existe respeito. E o versículo 1 está dizendo sobre valorizar a paz. Valorize a paz, valorize o sossego. Se você tem sossego, se você tem paz, se você tem tranquilidade, mesmo que a situação financeira não esteja favorável, com paz a pessoa consegue pensar numa solução, em buscar uma porta de trabalho, em buscar uma oportunidade, em conversar com alguém para resolver aquela situação. Agora, quando as pessoas não respeitam umas às outras dentro de casa, você pode ter muita riqueza, mas não tem o principal, que é o lar, a família, a tranquilidade, o sossego. E quando uma pessoa não tem tranquilidade, não tem sossego, ela pode estar doente, com ansiedade, com depressão, com tristeza. As pessoas perdem o sentido da vida. Elas dizem: para que tanto se eu não tenho família, se eu não tenho o amor, o respeito dentro da minha casa? O versículo 1 diz: valorize isso, valorize o respeito, a tranquilidade, a paz entre as pessoas. Com a paz, você consegue muitas coisas. Você consegue vencer os desafios. Versículo 2: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O versículo 2 está dizendo que tem muitos filhos que desonram a herança que recebem dos pais. São filhos que herdam riquezas e não se preocupam em aprender a administrar as riquezas que os seus pais têm. Mas aquele que muitas vezes é um empregado, que trabalha como um servo, mas que é prudente, aprende como fazer a administração dos recursos, de forma que o pai, que é o dono da riqueza, acaba nomeando aquela pessoa que era um empregado para fazer a administração das finanças da empresa, para cuidar dos negócios dele. Veja que o servo prudente, o prudente é aquele que tem um alto nível de sabedoria. Nós já lemos Provérbios capítulo 9, que fala que a sabedoria tem 7 colunas. E nós falamos que essas 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então eu vou explicar aqui mais uma vez essa questão das 7 colunas. Para aqueles que não leram Provérbios 9. Você que já leu Provérbios 9, já sabe sobre essas 7 colunas. Mas você que não leu Provérbios 9 fala que a sabedoria tem 7 pilares. Então, toda pessoa que quer buscar a sabedoria, ela busca instrução. Buscar instrução significa que ela tem curiosidade. Ela busca informação a respeito de vários assuntos. A pessoa busca instrução. Para você ter sabedoria, você tem que buscar informações a respeito dos assuntos da vida. Quando a pessoa está buscando a instrução, ela vai para a segunda coluna da sabedoria. Ela começa a receber conhecimentos. Depois que a pessoa recebe conhecimentos, surgem dúvidas. Então ela busca conselhos com os professores, com pessoas mais experientes naquele assunto. E ela começa a tirar as dúvidas, começa a receber conselhos, e aí ela vai para a quarta coluna da sabedoria, que é a inteligência. Ela começa a pensar
usar o seu esforço, o seu raciocínio para coletar aquelas informações, aqueles conhecimentos e aqueles conselhos para que ela mesma assimile aquele conhecimento. Quando ela usa a inteligência, ela chega na quinta coluna, que é o entendimento. Ela passa a entender a respeito daquele assunto. Quando ela entende daquele assunto, ela chega no sexto nível, que é o discernimento. O discernimento é quando a pessoa tem que dar uma resposta, uma solução para um problema sobre aquele assunto. Como ela já buscou instrução, já buscou conhecimentos, já recebeu os conselhos, já usou a inteligência, já entende aquele assunto, ela tem o discernimento. Ela sabe como resolver a situação. E quando a pessoa tem discernimento, ela avança para a sétima coluna, que é a prudência. A prudência é quando a pessoa entende tão bem aquele assunto que quando ela tem que tomar uma decisão, ela consegue tomar a melhor decisão. Um exemplo que nós damos aqui é comer uma feijoada. Comer uma feijoada é bom, mas depende do horário. Se disserem, come aqui à meia-noite a feijoada, não é prudente comer uma feijoada à meia-noite, mas é ótimo comer a feijoada no almoço do sábado, no almoço do domingo. Passar um sinal amarelo. Amarelo significa atenção, você pode parar ou passar o sinal. Tudo vai depender da distância que você está do sinal quando você está dirigindo. Se você está perto, você pode passar. Se você está mais longe, é mais prudente parar. Então, essa ideia de que a sabedoria tem 7 colunas se aplica aqui no versículo 2, porque o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. Aquele servo que passou por todo esse processo, buscou instrução, conhecimento, tomou conselho, usou a sua inteligência para adquirir entendimento, para ter discernimento, para ser prudente na administração das coisas do seu Senhor, ele vai ser destacado. E ele será colocado entre os filhos. Então o versículo 2 diz: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança, ele terá a sua parte. O versículo 2 está dizendo: você pode pensar, eu não tenho herança de ninguém, mas se você for sábio, se você for prudente, você pode receber herança da onde você nem tinha como receber. E esse versículo 2 tem uma aplicação espiritual, que muitos filhos de Deus vivem dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia, mas não buscam sabedoria. E por não buscarem sabedoria, que é a sabedoria a respeito dos assuntos, para que possam prosperar, ficam passando dificuldades e dizendo: Deus, por que o Senhor não me abençoa? Quem está acompanhando aqui a leitura sabe que quando nós lemos Provérbios, capítulo 4, Provérbios 4 está escrito assim: adquire a sabedoria. Com tudo que você tem, adquira o conhecimento. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. E quando nós lemos Provérbios, capítulo 4, nós falamos que existem duas sabedorias: a sabedoria vertical, que é de cima, e a sabedoria horizontal, que é essa sabedoria de baixo. A sabedoria vertical, nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, falamos com Deus e Deus derrama de cima para nós a sabedoria das coisas de Deus, das coisas espirituais. A sabedoria horizontal, nós olhamos ao nosso redor, conversamos com as pessoas que preparam as refeições, com as pessoas que cuidam do carro, para aprender como cuidar bem do nosso veículo, para aprender
como cuidar do jardim, para aprender uma profissão, para ter uma atividade, para aprender educação financeira. Então, existem essas duas sabedorias. O servo prudente, vamos dizer assim, os filhos de Deus, muitas vezes buscam só a sabedoria vertical. Vão na igreja, leem a palavra, conhecem as coisas de Deus, mas eles esquecem de buscar a sabedoria horizontal, de cuidar de saber sobre educação financeira, saber sobre preparar bem as suas refeições, saber sobre como cuidar bem da sua saúde, saber como cuidar do seu veículo, saber como cuidar das coisas da sua vida. E veja aqui uma interpretação. O servo prudente, vamos dizer aqui que o servo é escravo. As pessoas que não servem a Deus, que não seguem a Deus, que não buscam a sabedoria vertical, mas elas estudam, se dedicam, buscando a sabedoria das coisas dessa vida, a sabedoria horizontal. Elas acabam enriquecendo, elas acabam prosperando. E muitas vezes a pessoa está na igreja e ela fala: como que é possível? Eu sigo a Deus e aquela pessoa não segue a Deus, mas ela prospera. Porque aquela pessoa que está fora, que não busca a sabedoria vertical, ela busca a sabedoria horizontal. Então o servo prudente, ele é um servo, ele não anda com Deus. E você é filho, você é filha, porque você está na casa de Deus, busca a Deus, mas se você buscar só a Deus, você não buscar a sabedoria horizontal também, você vai acabar não tendo aquela prosperidade que a pessoa de fora tem. Então, muitas pessoas não entendem isso. O Provérbios 4 esclarece isso. Adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire o entendimento. É tanto a sabedoria vertical como também a horizontal. Se estudamos a vida de Salomão, a Bíblia conta que ele estudou tudo sobre botânica, que ele estudou tudo sobre a confecção das roupas, que ele estudou tudo sobre os metais e sobre os materiais que iam ser colocados na construção do templo e na construção do palácio dele. A Bíblia fala que a rainha de Sabá foi até o reinado de Salomão para ver como era a casa dele, como os empregados se vestiam e para fazer várias perguntas. E a Bíblia conta que ele respondeu todas. Então significa que ele buscou a Deus e ele também buscou a sabedoria horizontal. Agora o versículo 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então o versículo 3 está dizendo que você usa crisol para limpar a prata. Você usa o fogo para derreter as impurezas e ficar só com o ouro puro. E o Senhor, ele também nos prova. O versículo 3 está dizendo: não murmure quando você passa por desafios na vida. Você vai passar por desafios, por testes, você vai precisar ter fé, você vai precisar ter perseverança, você vai precisar ter constância nesse processo de buscar a sabedoria vertical, de buscar a Deus. Você vai precisar ter dedicação. Nós temos sabedoria vertical quando vamos meditando na palavra de Deus, vamos conhecendo mais a Deus. Esse processo demanda estudo, paciência, dedicação. Quando você vai adquirir sabedoria horizontal sobre como cuidar do seu jardim, você precisa ficar ali, estudando sobre aquilo, colocando em prática, testando. E da mesma forma, Deus, ele nos coloca em prova. Ele prova o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa capacidade de sermos honestos.
Muitas vezes no supermercado, a pessoa lá te esquece de passar um produto. E nessas coisas nós somos testados. Vamos voltar e dizer: olha, você não passou esse produto e eu vim aqui para fazer o pagamento. Na hora do troco, na hora do cumprimento de um contrato, nós vamos ser honestos. Deus ele vai nos provando para que nós sejamos purificados. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus quis dizer, Jesus foi muito tentado. Ele pregava, os fariseus iam atrás e ficavam atacando ele, querendo que ele caísse em contradição, querendo que ele fizesse alguma coisa errada, mas Jesus, ele venceu. Provação por provação. Muitas vezes você é provado no seu trabalho, ou você é provado com um colaborador. Você é provado dentro da sua casa. Você é provada muitas vezes com os seus filhos, ou às vezes com o seu marido. Você é provado às vezes no trânsito. Mas todas essas situações servem para que você tenha domínio próprio, para que você possa ser, para que você seja provado nesse fogo, nessa provação, para que você seja ouro, para que você tenha, desenvolva a paciência, o amor, os frutos do Espírito, que estão escritos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, dizendo que quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Entrando aqui na carta que Paulo escreveu para os Gálatas, no capítulo 5, nós vemos aqui no versículo 16: digo, porém, andai em espírito. O espírito em letra maiúscula está falando a respeito do Espírito de Deus. Então ele traz uma orientação. Andem em espírito, andem junto com o Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência é o desejo de fazer as coisas erradas. É o desejo de praticar a vontade da carne. Quando somos provocados, a nossa concupiscência da carne tem o desejo de rebater, revidar, agredir, trazer a mesma resposta da violência que sofremos. Mas ele está dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no espírito está relacionado à sabedoria vertical. Se eu busco orar e ler a palavra, eu aumento a minha relação com Deus. Eu desenvolvo sabedoria vertical. A sabedoria vertical é andar em espírito. Se eu ando em espírito, eu não cumpro a vontade da carne, a concupiscência, a vontade de errar da carne. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É mais fácil quando a gente recebe uma vantagem, quando o caixa esquece de passar um produto, de você pensar: ah, já que ele não passou, eu ganhei o produto. Essa é a vontade da carne, muitas vezes, de ir para a desonestidade. Mas aquele que anda no espírito fala: eu vou voltar lá e vou fazer o acerto. No trânsito, quando você toma uma fechada e alguém xinga, ofende, a carne quer revidar, quer tirar satisfação, mas o andar no espírito vai deixar para lá. Agora o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês vão vencer
a lei da carne. A lei da carne é a lei da terra. Bateu, levou. Xingou, vai ser xingado. Ofendeu, vai ser ofendido. Então, essa é a lei da terra. Deu espaço, então eu vou fazer o mal. Mas quem é guiado pelo Espírito não se deixa levar pela lei da carne. Agora o versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então aqui nesses primeiros 3 fala a respeito de a fornicação, que é uma coisa que tem se multiplicado nesses últimos dias. Várias pessoas muito jovens exibindo o corpo com roupas curtas nas redes sociais, sem nenhum pudor. A fornicação, que se tornou praticamente normal. Se você é solteiro, se você é solteira, se você está saindo com uma pessoa que também é solteira e vocês não têm nenhum compromisso com ninguém, então não tem problema de manterem a intimidade antes do casamento. Isso se chama fornicação. Significa entregar-se à carne, à paixão carnal antes do casamento sem um compromisso. Isso entra aqui no campo da impureza, dentro do versículo 19. Do versículo 19 aqui. A prostituição, a impureza, a lascívia. A lascívia, o desejo por alguém, que tem sido muito disseminado por meio dos filmes. Todo filme que você vê praticamente tem sempre uma cena com pessoas com roupas curtas que sensualizam para despertar a lascívia dos adolescentes. E isso sensualizando, isso exige uma atenção para você que é pai, para você que é mãe, na educação dos seus filhos, você que é jovem, de prestar atenção no que você coloca na frente dos seus olhos. Não deixe que o mundo influencie você. O mundo quer entrar na sua vida, colocando seus valores, fazendo com que você seja um escravo, que você seja uma escrava, que você se entregue facilmente para as paixões da carne, para que você não tenha força para cuidar e formar a sua própria família. E isso gera famílias, lares frágeis, porque as pessoas se envolvem na impureza, pensamentos impuros, na lascívia. Isso dificulta a fidelidade dentro do casamento. Se você é casado, se você é casada e vê alguém, feche os olhos para que você fique dentro do seu casamento. Agora o versículo 20. Idolatria, feitiçarias. Idolatria e feitiçarias. Adorar outras coisas em primeiro lugar em relação a Deus. Dinheiro pode ser um ídolo. O marido, a esposa, um filho podem ser ídolos. Jesus disse uma vez: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, não é digno de mim. Tem pessoas que fazem tudo pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo irmão, por alguém. E esse alguém está tomando o lugar de Deus. Feitiçarias. Adoram outros deuses, entidades. Depois, outra categoria de pecados aqui: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Em resumo, pessoas que vivem sempre brigando, envolvidas em contendas, em guerras, em discussões. Depois, outra categoria aqui no versículo 20: heresias. Pessoas que não estudam a palavra de Deus e começam a falar coisas erradas que não estão escritas na Bíblia. E para que você conheça as heresias, você mesmo, você mesma precisa meditar na palavra para que você tenha sabedoria vertical e que ninguém sujeite você a fazer coisas que Deus não fala na Bíblia. Versículo 21. Invejas.
Muitas pessoas se entregam às invejas. As redes sociais trouxeram essa questão da inveja. Homicídios. Homicídio não é só matar alguém com uma arma ou com uma faca. Quando você fala palavras que diminuem alguém e fazem a pessoa se sentir um lixo, fazem a pessoa se sentir mal, isso é homicídio. 1 João, capítulo 3, versículo 15, está escrito que todo aquele que fere o outro com palavra é homicida, e todo homicida não tem parte com Deus. Bebedices e glutonarias, pessoas que não têm domínio próprio em relação à bebida, em relação à comida, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essa leitura que nós fizemos aqui é para mostrar que existem frutos da carne e existem frutos do Espírito. Os frutos do Espírito dependem de sabedoria vertical, do aprofundamento da amizade e do relacionamento com Deus. Voltando aqui para Provérbios 17, então, o crisol é para a prata, o versículo 3, né? E o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Busque a sabedoria vertical. Esse processo de busca de sabedoria vertical para andar no espírito e vencer a carne é um processo que nós somos provados. É algo que exige, demanda paciência. Como nós lemos lá em Gálatas, a nossa carne cobiça contra o espírito. A nossa carne tende a preguiça, tende a ter preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de buscar instrução a respeito de Deus. E isso é o motivo de muitos cristãos fracassarem na fé. Eles não passam pelo processo e não recebem o selo ouro de Deus. Deus vai colocar você no fogo para que as impurezas sejam derretidas, para que você seja ouro. Ao invés de reclamar quando você passa por uma provação, comece a ver a prova como uma oportunidade de crescimento no relacionamento com Deus. Versículo 4. Estamos usando a cor roxo para os versículos que falam sobre as nossas palavras. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. Então, aquele que faz o mal, ele presta atenção, ele atenta para o lábio iníquo. Ele fica prestando atenção em quem fala coisas malignas para aprender a fazer o mesmo. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso fica ouvindo a língua maligna para ver se aprende como usar melhores estratégias para mentir mais. O versículo 4 está dizendo: quem faz o mal vive falando coisas perversas, falando coisas mentirosas, falando coisas ruins, fica prestando atenção para aprender, para se afundar mais. Fique longe das pessoas que falam mal das outras. Quem fala mal do outro fala mal de você. Fique longe das pessoas que falam carregando inveja, dizendo assim: olha lá, o outro prosperou aqui, prosperou lá, deve estar roubando alguém. Fuja de pessoas que reclamam o tempo todo da vida. Reclamar da vida é usar a boca de maneira iníqua. Iníquo é o pecado. Quem vive reclamando da vida está pecando. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que você deve agradecer a Deus por tudo que tem. Quando agradecemos aquilo que temos, percebemos para onde podemos ir. Quando olhamos para o que não temos e reclamamos, nós nos afundamos. Nos sentimos mal, sentimos que não temos força para nada. Então, agradecer leva você para o próximo nível porque você presta atenção no que você tem e no que você pode melhorar. Versículo 5. O verde são todos os versículos que falam sobre justiça. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune.
Nós deixamos em verde porque é injusto alguém tirar sarro, diminuir, menosprezar o pobre. Porque quem faz isso, ridicularizando outras pessoas, insulta a Deus. Deus criou todas as pessoas. É injusto que, se Deus criou todos, que alguém se ache superior para diminuir o próximo. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. É injusto a pessoa sentir alegria pela desgraça do próximo. Quem se alegra da calamidade, da desgraça do próximo, não vai ficar impune, vai receber o juízo de Deus. Deseja o mal do próximo, vai receber o mal sobre a própria cabeça. Versículo 6, laranja escuro, são os versículos que falam sobre família. Então, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Quando uma pessoa cuida bem dos seus filhos, esses filhos ficam aptos para formarem as suas famílias, para terem os seus próprios filhos, que no caso são os netos. Então o versículo 6 fala: se você cuidar bem dos seus filhos, você vai receber uma coroa, você vai ter netos, você vai saber que os seus filhos ficaram prontos para formarem as suas famílias e crescerem, prosperarem na vida. E a glória dos filhos são seus pais. Quando os pais honram a Deus, os filhos ficam alegres, porque têm pais que honram a Deus. O versículo 6 está dizendo: seja uma pessoa que cuida bem da sua família, que você vai receber uma coroa na sua velhice. Seja um bom pai, uma boa mãe, que os seus filhos vão ver em você, como pai, como mãe, motivo de alegria, motivo de glória. O versículo 7. Então, o versículo 6, ele traz uma reflexão. Como você tem sido como pai, como mãe, como vô e como vó? Tem ensinado os seus filhos nos caminhos de Deus? Tem orientado seus netos também para seguirem a Deus? Esse é o nosso papel. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O versículo 7 está dizendo: não tem sentido que um tolo fale coisas excelentes. E não tem sentido que um príncipe fale mentira. Príncipes são filhos dos reis. Se você é filho de Deus, Deus é o rei dos reis. Então não convém que um cristão, um filho de Deus, use a mentira. Versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 fala que se você quer chegar perto de alguém, se você quer fazer amizade, se você quer mostrar que você respeita alguém, compre um presente. Quando você leva um presente para a pessoa, quando ela recebe aquele presente, para qualquer lugar que ela olhar, o presente sempre vai ter uma serventia. Então o versículo 8 fala aqui, ó, é pedra preciosa, é o presente, aos olhos dos que o recebem. Quem recebe um presente, vê aquilo como algo de valor. Para onde quer que ele se volte, vai servir de proveito. O versículo 8 fala: presentes são formas de mostrar que valorizamos alguém. Versículo: presentes são formas de nos aproximarmos, de fazer amizade com alguém. Versículo 9: o que encobre a transgressão. Então aqui o versículo 8 traz uma sabedoria. O presente é uma forma de você se desculpar, é uma forma de você abrir caminho para conhecer alguém que você quer conhecer. O presente é uma forma de pedir perdão. Agora o versículo 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. A sabedoria do versículo 9 é: perdoe. Se alguém fez alguma coisa errada, ignore.
Se você precisa falar sobre esse assunto, fale francamente, resolva a situação para que exista paz. Mas depois que o assunto já tiver sido resolvido, não renove a questão. Nunca mais. O que foi falado já foi falado. Tem aquelas pessoas que dentro do casamento resolvem um assunto e voltam na mesma assunto, na mesma tecla. O que é passado é passado. E aqui no versículo 9 ele está falando sobre a relação entre os amigos. O que encobre a transgressão, o que apaga, esquece o que ficou para trás, busca a amizade. Mas o que renova a questão, separa os maiores amigos. Versículo 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O prudente, nós já falamos, é aquela pessoa que busca toda a sabedoria. Quando o prudente é corrigido, ele recebe aquela correção profundamente. Agora, o tolo, por mais que ele seja açoitado, ele não aprende. O versículo 10 está dizendo, traz uma reflexão. Como que eu tenho sido quando alguém me corrige? Eu aprendo rápido ou eu fico teimando e fico apanhando da vida? Quanto mais você teima, quanto mais você resiste à correção, pior fica. Mais vai ser o sofrimento na vida. Versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Então, o rebelde é aquele que procura fazer o mal. E ele com certeza vai receber o seu castigo. Quando fala aqui, mas um mensageiro cruel se enviará contra ele, significa um castigo vai chegar para aquele que é rebelde, aquele que é teimoso. 12. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Estultícia significa tolice. O versículo 12 está dizendo que você, homem, se encontre com uma ursa que roubaram os filhos dela. Uma ursa que roubaram os filhos dela, com certeza está raivosa, pronta para atacar a primeira pessoa que aparecer na frente dela. Mas o versículo 12 está dizendo: é melhor você encontrar a ursa que foi roubada dos filhos do que encontrar o louco na sua tolice. Um louco do que o louco na sua tolice, ele pode convidar para usar drogas, para o adultério, para a fornicação, pode convidar para bebedice, pode convidar para sair num carro depois de terem bebido, dirigir em alta velocidade e perder a vida. O versículo 12 está dizendo: fuja dos loucos na sua tolice. Fuja dos mentirosos, dos enganadores, dos adúlteros, dos trapaceiros, dos que se envolvem em prostituição, dos que se envolvem na mentira, porque quando eles estão na sua loucura, na sua tolice, eles vão arruinar você. Versículo 13. E é tão terrível encontrar uma pessoa tola que é melhor encontrar a ursa que foi roubada dos filhos. A ideia do versículo 12 é trazer assim uma imagem de quanto é terrível você andar com pessoas que são tolas. 13. Quanto aquele que torna mal por bem não se apartará o mal da sua casa. Aquele que devolve o bem que recebeu com o mal, ele vai receber de volta o mal que ele faz. 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Então, uma represa, depois que você abre ela, as águas vêm de uma única vez com força. O versículo 14 está dizendo: nunca se envolva na contenda, tenha domínio próprio. Preste atenção em relação às suas emoções, em relação aos seus sentimentos, como você está se sentindo num ambiente. Se você começa a sentir que o ambiente não é bom, saia desse ambiente, não fique num ambiente em que a sua paciência é testada e você percebe que logo logo vai surgir uma discussão. Se
Você que está no casamento percebe que vai surgir uma discussão, combine com seu marido e com a sua esposa de dizerem que um dos dois tem que ter a paciência na hora de dizer: não vamos falar sobre esse assunto agora, porque falar desse assunto agora vai dar briga, vai dar contenda. Deixe para falar a respeito dos assuntos difíceis na hora em que houver calma e consenso. Versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus ama a justiça. O ímpio deve ser condenado, e o justo, justificado. Quem faz o oposto disso, o Senhor abomina. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O versículo 16 fala: não adianta ter dinheiro sem sabedoria. Colocar dinheiro na mão de um tolo não dá garantia que ele vai encontrar a sabedoria. A sabedoria, ela vale mais do que o dinheiro. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Valorize os seus amigos. Se você é amigo de alguém, seja verdadeiramente amigo. O versículo 17 fala: em todo tempo ama o amigo. Na hora da angústia, você vai ter um irmão. Você vai ter alguém como um parente, como um familiar. Versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Nós já falamos sobre fiança quando lemos Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, do versículo 1 ao 5, dizem que se você aceitou ser fiador de alguém, corra atrás dessa pessoa e não dê sono aos teus olhos até que você tire o seu nome daquela obrigação. Aquele que é fiador de alguém está colocando em risco a sua própria segurança. E o versículo 18 aqui repete essa ideia. O homem que é falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Quando falamos a respeito de fiança, também falamos sobre emprestar dinheiro. O homem que é falto de entendimento empresta o dinheiro e ele assume o risco de perder o dinheiro. Falamos em Provérbios, no capítulo 6, que você deve aprender a dizer não. A pessoa que pede dinheiro emprestado a você é aquela pessoa que não administrou bem o seu próprio recurso. Com exceção daquela pessoa que perdeu o emprego, daquela pessoa que não provocou a falta, se a pessoa pede dinheiro emprestado porque ela administrou mal, você não deve emprestar e deve dizer não. E quando alguém pede dinheiro emprestado a você, considere ser generoso. Provérbios capítulo 11, versículo 25 fala que a alma generosa prosperará. Quando você é generoso, quando você atende alguém na sua necessidade, próprio Deus vai trazer a recompensa a você. Mas não empreste dinheiro. Não assuma fiança de ninguém. Você não é banco para ficar garantindo a dívida e a irresponsabilidade de outras pessoas. Tem muitas pessoas que querem ser boazinhas, mas toda pessoa que é boazinha acaba pagando as consequências dessa as consequências de querer ser bonzinho, de querer ser boazinha. Porque a pessoa que pede o dinheiro emprestado, ela não tem dó de quem emprestou. Ela só fica emprestando e causando prejuízo para os outros. Versículo 19. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. Então, quem ama a guerra, contenda, ama o pecado. Transgressão é transgredir, fazer a coisa errada, desobedecer a lei. No caso, transgredir é desobedecer a lei. No caso aqui, é desobedecer a lei de Deus, que fala que você deve buscar a paz, o sossego, a tranquilidade, que é o que nós lemos no versículo 1. Agora, o que alça sua porta busca a ruína, significa aquele que se levanta, né, a sua porta, aquele que
se coloca por cima dos outros, busca a sua ruína. Versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Então, o perverso de coração nunca achará o bem. Quem só tem maldade no coração não encontra o bem, e aquele que tem a língua dobre virá a cair no mal. Língua dobre. Língua dobre é aquela pessoa que fala uma coisa e depois fala outra. É a pessoa que tem a língua em duplicidade. Ela fala uma coisa para você e fala outra coisa para outra pessoa. Então, o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Versículo 21. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O versículo 21 recomenda ao pai, à mãe, que eduque os filhos no caminho de Deus. Porque aquele que gera um tolo, aquele que fabrica um tolo, aquele que não cuida da educação dos seus filhos, não os prepara para receberem sabedoria, ele, para sua tristeza, o faz. Se você não cuidar do seu filho, da sua filha, você vai gerar um tolo. Vai ser para sua própria tristeza. E o pai do insensato não se alegrará. O versículo 21 está dizendo: preste atenção em relação ao cuidado dos seus filhos, ao cuidado dos seus sobrinhos, dos seus netos. Eduque no caminho do Senhor. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Esse versículo aqui, ele fala sobre a alegria, sobre a decisão de seguir a vida com alegria. Na verdade, esse versículo tinha que estar em laranja claro, porque o laranja escuro é a cor que nós estamos usando para os versículos que falam da família. Mas aqui ele ficou em laranja escuro, mas esclarecendo aqui. Ele é um versículo que traz uma sabedoria para nós. Devemos buscar a alegria, decidir pela alegria. Nós já falamos isso quando lemos Provérbios capítulo 15, versículos 13, 14 e 15. Lá está escrito que o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos ver aqui, ó, Provérbios capítulo 15, versículos 13, 14 e 15. Ó. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de tolice. Estultice é tolice. 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Lendo esses 3 versículos de Provérbios 15, nós comentamos que nós temos a decisão, o poder de decidir se vamos ficar alegres ou tristes. Muitas vezes as situações da vida querem nos empurrar para a tristeza, mas se nós decidimos olhar a situação com alegria, pensando, veja o versículo 14, o coração sábio buscará o conhecimento. Buscando o conhecimento de como sair daquela situação, nós temos ânimo para sair daquela situação. Agora, quando nós escolhemos ficar tristes, veja o 13 aqui, pela dor do coração o espírito se abate. Quando a pessoa se entrega para a dor, para a tristeza, ela fica abatida e depois ela não se levanta mais. Então aqui no capítulo 17, quando nós lemos aqui esse versículo 22, o coração alegre serve de bom remédio, significa quando eu decido seguir pela alegria, quando eu decido olhar para cima, quando eu decido buscar conhecimento a respeito de como sair dessa situação ruim, eu consigo remédio. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Mas se eu me entrego para a tristeza, eu acabo na desgraça, virá a secar os ossos. Eu emagreço,
eu não consigo me alimentar, eu fico em depressão, eu começo a ficar com tristeza profunda. Então, o versículo 22 fala: decida pela alegria, decida buscar o conhecimento para sair da situação ruim. Versículo 23: o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Nós lemos aqui no versículo 8 que é pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem, para onde quer que se volte servirá de proveito. E nós falamos que o presente é uma ferramenta para pedir perdão, para se aproximar de alguém, para recomparar a amizade, mas o presente, aqui no versículo 23, também pode ser usado como uma estratégia para perverter a justiça. O ímpio, ele usa o presente, só que ele tira o presente para perverter o juízo. E o versículo 23 está dizendo: não fique impressionado quando você vê que existem juízes, quando você vê que existem autoridades, quando você vê que existem pessoas que acabam caindo nessa tentação. Existem pessoas ruins que usam essa estratégia para conseguirem a injustiça. O versículo 23 está dizendo: isso acontece na terra. Existe gente ruim que usa presente para conseguir seus objetivos que prejudicam os outros. E existem pessoas que são tentadas pelo porquê. O que diz o versículo 8? Veja aqui que pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. A pessoa que recebe o presente, ela vê aquilo como algo valioso. E se a pessoa não tem um compromisso com Deus, ela acaba se entregando. Então o versículo 23 traz um ensinamento. Você que é cristão, tem um compromisso com Deus, não receba nada que sirva para perverter o juízo. Até porque aqui em Provérbios 17, nós lemos aqui que o versículo 15, veja aqui: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O versículo 15 é a chave aqui. Se você receber o presente para perverter a justiça, para fazer a justiça ser injustiça, para justificar o ímpio, veja o 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Você vai se tornar abominável ao Senhor. Agora o versículo 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Quando você conversa com uma pessoa que é sábia e coloca um problema na mão dela, você vê no rosto dela a sabedoria. Significa, a pessoa tem calma, paciência, ela vai pensar numa estratégia para resolver o problema. Agora, quando você traz um problema para o louco, para o tolo, os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Extremidades da terra são o norte, o sul e o leste e o oeste. Imagine que os olhos estão nas extremidades da terra. É uma forma de dizer que o louco não vai saber para onde olhar, não vai saber como resolver. Ele vai ficar olhando para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, sem saber como resolver o problema. Os olhos do louco estão olhando para cima, para baixo, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, mas ele não resolve o problema. Versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Mais uma vez, o versículo aqui falando sobre o pai e a mãe educarem os filhos no caminho de Deus para que eles não tragam tristeza no futuro. Versículo 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. O versículo 26 está dizendo: seja justo. Não castigue a pessoa que faz a coisa certa, não fira os príncipes, os que fazem a coisa certa. O 27 e o 28, os dois aqui vamos ler juntos. Retém as suas palavras,
o que possui o conhecimento. Ou seja, aquele que tem conhecimento, ele segura o que vai falar. Antes de falar, ele retém as suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. E o 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Aqui nós poderíamos ter deixado o versículo 27 e 28 na cor roxo, porque está falando a respeito das nossas palavras. Mas nós deixamos em laranja claro aqui porque nós consideramos que esses versículos nos trazem uma sabedoria. Aquele que tem sabedoria, ele não fica falando à toa. Ele pensa antes de falar, então ele retém as suas palavras. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Ele pensa antes de ver o que vai dizer. E o homem de entendimento, ele é de precioso espírito. O homem que tem entendimento a respeito das coisas, ele tem um espírito valioso. Você deve valorizar essas pessoas. Porque a pessoa que tem entendimento, ela avalia bem as coisas, ela busca fazer a coisa certa. E o versículo 28, se você não sabe o que dizer, o 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, ou seja, o que fechar os seus lábios, também será considerado sábio. Agora vamos fazer a oração de confissão. Você que não é cristão, não aceitou a Jesus ainda, tem a chance de receber a sabedoria vertical agora. A sabedoria vertical é o relacionamento que nós temos com Deus. Nós fazemos as nossas orações, lemos a Bíblia e nos aproximamos de Deus. A Bíblia fala que todos nós nascemos com pecados. Nós temos mentira, inveja, lascívia, cobiça e várias coisas que nós a ira, a impaciência, a murmuração, a reclamação da vida, nós temos pecados. E Deus enviou Jesus para que ele pregasse o reino de Deus e morresse para que depois ressuscitasse por todos nós. E hoje Jesus está à direita de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, está escrito que Jesus está como nosso advogado. Ele nos defende e nos justifica diante de Deus. Então essa oração que está na tela aí é a oração de confissão. Você confessa que você acredita que Jesus morreu para dar a salvação a todos nós e você pede perdão pelos seus pecados e pede para receber o Espírito Santo e para que o seu nome seja escrito no livro da vida que está no céu. O livro da vida é o livro que está o nome de todas as pessoas que aceitaram a Jesus. Quando você estiver no julgamento final, como está em Apocalipse capítulo 20, está escrito lá que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E nesse dia, os que receberam Jesus estarão com o nome no livro da vida e herdarão o reino de Deus de maneira direta. Então faça essa oração, você que ainda não tem a sabedoria vertical. Com essa oração, você começa o relacionamento com Deus e essa caminhada com Ele. Diga, número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu o perdão dos pecados, você recebeu o Espírito Santo em você para te ajudar e para te guiar até o céu, e o seu nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo, ele fala conosco com uma voz suave. Não é audível, é uma voz no coração e são informações que vêm nos nossos pensamentos. Quando você ora a Deus, coloca uma questão diante dele, você, em silêncio, orando e atento, vai ouvir o Espírito Santo, que é Deus falando com você, trazendo uma orientação
sobre tudo que você puser nas mãos dele, sobre os seus planos, os seus projetos. Fale com Deus, ele vai falar com você. Não faça oração a ninguém mais, mas apenas a Jesus. Você não precisa fazer orações a santos, a imagens, a anjos. E se você tem algum objeto dessa natureza, você pode colocar em um pacote fora da sua casa. Por quê? Porque agora você recebeu o Espírito Santo, o próprio Deus está na sua vida. Se o próprio Deus está vendo você, acompanhando você, não tem razão para você seguir com objetos que são inanimados, que não têm vida. O Salmo 115 fala que as imagens não têm vida. Elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, pés que não andam. E todos aqueles que adoram as imagens serão como elas. Isso está escrito no Salmo 115. Então agora siga com Deus, medite em Provérbios, porque isso vai trazer salvação para a sua vida. Vamos fazer a oração final. Agradecemos a Deus pela leitura de Provérbios 17. Te agradecemos porque recebemos as orientações sobre manter a paz, o sossego. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina a vencer e a impaciência, o envolvimento com contenda e aquilo que nós falamos. O Senhor também nos ensinou hoje que devemos amar os amigos, porque nas horas difíceis eles se tornam nossos irmãos. Então pedimos que o Senhor venha visitar a todos e que essas meditações de provérbios possam ser aplicadas em nossa vida e que possamos conhecer ao Senhor cada dia mais, aprofundar a nossa amizade com o Senhor e aprender também como vencer os desafios diários em tudo da nossa vida. Em nome do Senhor, abençoa os casamentos, repreendendo a impaciência, a contenda, a intolerância. Abençoa os pais, as mães, para que possam receber instrução do Senhor para guiarem os seus filhos nos seus caminhos. E abençoa, tirando do nosso caminho os injustos, os mentirosos, os que trazem presente com intenção ruim, e aqueles que vivem falando mal dos outros, que são caluniadores e difamadores. Tira do nosso caminho para que possamos, e coloca pessoas que sejam justas, honestas, que sejam corretas, que tenham bons conselhos, que tenham sabedoria, para que possamos aprender com elas e crescer hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aqui no canal, todos os dias nós estamos fazendo um devocional, lendo o Café com Deus Pai. Eu vou deixar aqui no topo, no canto direito, a meditação de hoje, que é dia 17 de janeiro. E no canto esquerdo superior eu vou deixar aqui uma playlist que é de um livro chamado Uma Vida com Propósito. Se você clicar nessa playlist vai aparecer 40 vídeos. Cada um desses 40 vídeos é um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Cada vídeo tem em média 35 a 50 minutos. E se você ler os 40 capítulos, ou quiser assistir os 40 vídeos, que é a leitura de cada um dos capítulos, você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Esse livro, Uma Vida com Propósito, foi escrito pelo pastor americano Rick Warren. E ele escreveu esse livro para isso, para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito de Deus na vida delas. Deus abençoe a sua vida. Continue meditando na palavra de Deus. Você pode escutar o devocional de hoje, que eu vou deixar no canto superior direito, ou clicar na playlist no canto superior esquerdo e assistir ali o vídeo número 1, que fala Tudo Começa com Deus. Esse é o capítulo 1 do livro do Uma Vida com Propósito. Tudo começa com Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.